Boa noite a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos à palestra de hoje. Eu me chamo Letícia Moreira, sou uma mulher preta. Estou vestindo uma camisa preta de listras brancas. Meu cabelo está trançado solto. Eu estou com uma argola pequena dourada de batom vermelho, claro, e um óculos de armação transparente. Eu sou professora substituta do CAP-UERJ, né? Eu participo do departamento de atendimento especializado. Sou também psicopedagoga clínica, né? Atuo também. Sou colaboradora do projeto de pesquisa Alfabetização Científica Inclusiva. Ciência com todas e para todas, da UERJ, né? Vinculada ao programa Rompendo Barreiras. Hoje, nós temos o imenso prazer de receber a Bárbara. A Bárbara vai palestrar, né, com o tema Interseccionalidade na Educação Especial e Inclusiva, reflexões sobre raça, classe, gênero e deficiência. A Bárbara, assim, para mim, eu tenho, só são elogios, né? Sou muito suspeita de falar sobre ela, sobre a sua trajetória quanto profissional. Mas eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dela, né? O currículo é bem extenso, mas a gente resumiu um pouquinho sobre ela. Ela é doutoranda em educação da UERJ, do Proped. Ela é pedagoga pela UERJ, integrante do grupo de pesquisa Educação, Desenvolvimento Humano e Diferenças. Ela é autora do livro infantil Os Cordões de Davi. Ela pesquisa sobre interseccionalidade entre raça, classe, gênero, território e deficiência. Então, seja bem-vinda, Bárbara. Fique à vontade. Olá a todas as pessoas, boa noite. Eu sou Bárbara Pereira. Gostaria primeiro de me autodescrever. Eu sou uma mulher preta, de pele retinta, cabelos trançados, estão soltos. Eu estou vestindo uma blusa preta e por cima um blazer laranja. Tenho um pequeno brinco de borboleta e um colarzinho dourado. Eu falo com vocês nessa noite do ambiente da minha casa. No fundo tem uma parede azul, uma pequena estante de livros. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. É uma alegria, eu agradeço pelo convite. E é uma alegria estar falando de um tema, né, que é tão caro, que é tão importante, né, quando se trata de educação no Brasil. Eu tenho pesquisado sobre a interseccionalidade e a deficiência desde 2020, quando eu iniciei o mestrado na UERJ, pelo PROPED, Programa de Pós-Graduação em Educação, e a temática de hoje, ela surge dessa minha pesquisa de doutorado, né, e agora continuo me aprofundando na temática da interseccionalidade, porém agora no doutorado aprofundando os estudos sobre as condições de escolarização de alunos negros e negras com deficiência, no contexto periférico. A minha pesquisa de doutorado é intitulada Alunos e Alunos Negros com Deficiência, Interseccionalidades, Processos de Escolarização e Situação Social de Desenvolvimento em uma Escola Pública de Periferia. Eu sou orientada pela professora doutora Flávia Faisal de Souza, faço parte do GED, né, como a Letícia já comentou aqui, Grupo de Pesquisa, Educação, Desenvolvimento Humano e Diferenças. Também sou professora de Educação Especial da Rede Municipal de Duque de Caxias, lá eu atuo no AE, na Sala de Recursos Multifuncionais, e também sou professora do NAPNE, do Colégio Pedro II, de Realengo, onde também atuo, né, no núcleo de educação especial. Eu gostaria de descrever os slides e dizer que eles seguem o mesmo padrão, né, então, quando eu for passando a imagem, fundo e as letras, elas permanecem no mesmo formato. O nosso slide, ele tem um fundo bege, meio rosado. As letras, elas estão escritas em laranja
e azul marinho. Ah, no canto superior à direita, nós temos a logo do Rompendo, que a minha imagem está em cima, Rompendo Barreiras, e ao lado temos Alfabetização Científica Inclusiva. No canto superior à esquerda, temos o logo da UERJ e o logo do Centro de Educação e Humanidades. No canto inferior à esquerda, temos o logo da PROPED, Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, a logo da CAPES, da qual eu sou bolsista, e a logo do GED e LED, que são os grupos dos quais eu faço parte. Aqui eu trouxe para vocês alguns tópicos que vamos tratar hoje, né, na nossa conversa de hoje. Esses tópicos, eles dizem respeito aos caminhos que eu tenho trilhado na pesquisa. Então, nós vamos falar um pouco sobre o projeto coletivo, do qual eu faço parte, sobre o conceito de interseccionalidade, os marcadores sociais da diferença, né, que é um conceito que vem da interseccionalidade também. Vamos falar um pouco sobre os estudos de raça e deficiência, interseccionalidade, educação especial, e, por fim, a gente vai refletir um pouquinho sobre os dados sociodemográficos que dizem respeito à escolarização dos alunos negros e negras com deficiência no Brasil, né? E aí a gente vai olhar um pouco sobre os dados do INEP, do IBGE e do PNAD. A minha pesquisa, ela parte desse projeto coletivo, né, de um projeto coletivo do meu grupo de pesquisa. Esse projeto é oriundo de um grupo, né, que pesquisou em uma escola pública municipal em Duque de Caxias. A pesquisa foi sobre como as políticas de educação básica e de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva atuadas, afetavam as relações de ensino e o desenvolvimento de alunos com deficiência. Né? Então, foi por meio desse projeto guarda-chuva, né, de um projeto que reunia pesquisadores de mestrado, de doutorado e também da graduação. E nesse projeto nós tivemos como principais atividades o estudo coletivo do referencial teórico-metodológico, o mapeamento das políticas de educação básica e de educação especial, além das políticas atuadas na escola. Né? A gente realizou a pesquisa no contexto de uma escola desse município. E a partir desse coletivo, cada pesquisador se voltou para o problema de pesquisa, né, do qual o seu estudo fazia parte. E a minha parte, a minha pesquisa, ela parte do meu lugar social, né? Então, a partir do olhar sobre a escolarização dos alunos e das alunas negras com deficiência, nesse contexto de uma escola de periferia, né, é que a minha pesquisa se volta para essa temática. E essas inquietações, né, da pesquisa, elas dizem muito sobre o nosso lugar social, né, sobre a Carla Cotirene, ela fala sobre a nossa sensibilidade analítica, né, que é perpassada pelos nossos atravessamentos nos lugares sociais que nós ocupamos. Então, os questionamentos da minha pesquisa, eles estão imbricados com a minha identidade, né, e a partir das minhas vivências, enquanto uma mulher negra, periférica, professora, o meu olhar analítico se refere, né, e diz respeito ao lugar que eu ocupo e à maneira como eu atribuo sentido às minhas vivências, aos acontecimentos, a forma como eu percebo o mundo, como eu me percebo nele, né, isso está entrelaçado com a forma com que nós olhamos, né, para as questões sociais que nos rodeiam. E aí aqui eu trago uma citação do Weitoller e do Lubienski, que são estudiosos que falam sobre a questão da interseccionalidade em contextos periféricos e dos sujeitos com deficiência. Eles falam de um contexto estadunidense, porém, trazem importantes contribuições para pensarmos no nosso contexto do Brasil, né, e aí, especificadamente, pensando na região da Baixada Fluminense, né, que fica localizada no Rio de Janeiro. E que tem as suas marcas aí, né, de uma região periférica, que é marcada, né, pelas desigualdades sociais, pela alta densidade demográfica, né, e por várias questões sociais aí com relação à sua população, né, precariedade de vida.
E aí, esses autores, eles dizem que, especificadamente, as condições sociais de vida em territórios periféricos, articuladas às intersecções entre os marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, deficiência e classe, tendem a intensificar os processos de desigualdade educacional. Então, é partindo dessa ideia, né, de que as experiências desses estudantes não são as mesmas, é que eu busco olhar e problematizar as condições de escolarização desses estudantes. E observar a articulação entre esses marcadores no contexto, né, que eu já atuo como professora de educação especial, me aproximou muito, né, e me aproxima constantemente do olhar da interseccionalidade, né, no sentido de que a minha percepção é atravessada, né, por essa lente de análise e que perpassa os estudantes que eu convivo cotidianamente, né, estudantes que vivem em situação em região periférica, né, estudantes com deficiências, estudantes que têm, em sua maioria, família composta apenas por mulheres, né, onde a sobrecarga no cuidado, a responsabilidade financeira são de mulheres, né, das suas mães, e que são, na maioria, mulheres negras. Então, são essas articulações, né, que estão entrelaçadas na minha pesquisa. E aí eu trago aqui o conceito, né, da interseccionalidade, que é um tema central aí da nossa conversa de hoje, e também da minha pesquisa, né. A interseccionalidade, ela tem sido disseminada, né, tem sido pauta aí de muitos trabalhos e de muitos debates atualmente, de produções acadêmicas. No entanto, é importante a gente sempre lembrar, né, e frisar que as ideias da interseccionalidade, elas partem, né, elas surgem dos movimentos sociais, né, sobretudo movimentos sociais de mulheres negras. Então, as ideias da interseccionalidade como direitos civis, desigualdade social, estrutura de poder, justiça social, foram sendo incorporadas nesses movimentos, né? E aí a gente destaca tanto os movimentos ativistas no Brasil, como no contexto estadunidense, né? E a partir isso naquele momento da década de 60, onde esses movimentos começam a surgir com mais ênfase, né? E durante a década de 70, é importante a gente pensar que esse conceito ele continua a se movimentar, né, e a crescer no meio das intelectuais negras e também dos movimentos sociais. E a partir da criação do movimento do feminismo negro, a interseccionalidade ela passa a ter um corpo, né, a ter mais visibilidade nas pautas sobre as relações de poder, de raça, de classe, de gênero, desigualdade sobre a deficiência com relação à capacidade, né? E aí, nesse sentido, trazendo a relação dessas estruturas para explicar as desigualdades sociais, né? Então, as desigualdades, elas passam a serem problematizadas visibilizando esses marcadores, né? Visibilizando o entrelaçamento desses marcadores nesses sujeitos. Então, a questão da desigualdade econômica, né, a ausência na política, todas essas questões que eram vivenciadas por essas mulheres passam a existir, né, a serem presentes nessas pautas. Então, a gente vem também já para o final da década de 80, onde o termo da interseccionalidade passa a estar, né, no campo dos direitos humanos, e aí a gente destaca a Kimberlé Crenshaw, que é conhecida como quem nomeou a interseccionalidade, né, mas a gente entende que a interseccionalidade, a essência desse conceito, ele já vem, né, bem antes dela ser nomeada, porém, a Kimberlé Crenshaw ela tem um papel muito importante, né, na construção desse conceito, sobretudo no campo dos direitos humanos, em
em relação ao conceito estar presente nas agendas da ONU, né, e aí a gente traz como destaque a Conferência de Durban de 2011, na África do Sul, onde um dos artigos da Crenshaw, que falava sobre a interseccionalidade, passou a ser discutido, né, e a estar na agenda da ONU. Então, esse marco é importante também, né, de ser frisado. E também pensar que para além desse contexto, né, geográfico estadunidense, no Brasil, as ideias da interseccionalidade também já eram disseminadas, né, sobretudo com o crescimento do movimento negro, com intelectuais como a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, a Sueli Carneiro, que já problematizavam, né, nas suas temáticas a respeito de raça, de classe, de gênero, da sexualidade, da religião. Então, a essência da interseccionalidade ela já estava presente, né, nesses contextos. E aí eu trago o conceito através das teóricas da Patrícia Hill Collins e da Sirma Bilg, que são uma das grandes referências para a minha compreensão, né, sobre a interseccionalidade e que tem desenvolvido muitos estudos sobre esse conceito atualmente. Então, a Patrícia Hill Collins, ela explica que a interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais, nas sociedades que são marcadas pela diversidade, bem como nas nossas experiências cotidianas. Elas também explicam que a interseccionalidade é uma ferramenta analítica, né? E como ferramenta analítica, ela considera as categorias de raça, de classe, de gênero, de orientação sexual, de capacidade, entre outras, entendendo que essas categorias, elas são relacionadas, né? Elas moldam-se mutualmente, então elas são interdependentes, elas não operam de forma isolada, né, na vida do sujeito. A interseccionalidade ela também pode ser entendida, né? Eu sempre digo que ela é uma lente, né? E a partir do momento que a gente passa a enxergar por essa lente, em tudo a gente vê as intersecções, né? A gente vê a interseccionalidade. Então, ela é uma forma, é uma lente capaz de nos ajudar a entender e a explicar toda essa complexidade do mundo, né? O quanto esses marcadores afetam a vida cotidiana das pessoas, as experiências humanas, né, as experiências individuais e as experiências coletivas. Aqui eu trago algumas intelectuais da interseccionalidade, né, temos outras, porém essas são aqui destaque, a Crenshaw, a primeira ilustração, há uma imagem, né, de uma mulher negra com o cabelo preso, com uma blusa rosa, que é a Kimberly Crenshaw, que é a responsável, né, por cunhar o termo interseccionalidade, e ainda hoje é uma voz fluente, né, sobre esse conceito, sobre como as discriminações se cruzam e se reforçam. Ao lado da Crenshaw, na figura no meio, temos a foto da Lélia Gonzalez, que é uma foto preta e branca. A Lélia Gonzalez está com black, uma blusa listrada de preto e branco. E a Lélia é uma intelectual, né, referência, não só para o Brasil, né, mas para tantas outras pesquisadoras em outros contextos globais. A Lélia Gonzalez foi uma importante ativista, professora, filósofa, antropóloga, né, e é referência nos estudos, no debate sobre gênero, sobre raça, sobre classe no Brasil e na América Latina. Né? A Lélia, ela sempre problematizou, né, esse lugar da mulher preta na sociedade brasileira, né, os atravessamentos de raça, né, de gênero, de classe que perpassavam essa mulher, né, e uma importante voz do feminismo negro no nosso país. E, por fim, ao lado da Lélia Gonzalez, temos a imagem da Patrícia Hill Collins, que está com um black, cabelos brancos, uma blusa rosa e um blazer preto. A Patrícia Hill Collins é uma renomada professora, né, ativista, tem um marco muito importante, que é o seu livro, O Pensamento do Feminismo Negro, publicado em 1990, onde nessa produção a Hill Collins ela explorou, né, esse entrelaçamento de raça, de gênero, de classe, e como esse entrelaçamento moldava as experiências das mulheres negras, né?
Então, atualmente, a Patrícia Hill Collins, ela tem contribuído com muitos estudos, né? Tem livros bem recentes sobre a interseccionalidade como teoria crítica. Então, são aí teóricas importantes, e é importante também a gente não só mencionar o nome, né, mas mostrar, né, o rosto dessas mulheres. E a Hill Collins, ela explica que a interseccionalidade, como investigação crítica, tem como principal característica o compromisso com a justiça social. Então, ela fala sobre a interseccionalidade como teoria e praxis crítica, né? No sentido de que é uma teoria que busca a transformação social. Então, a praxis crítica, de acordo com a interseccionalidade, rejeita a noção binária de que teoria e praxis, né, são coisas distintas, mas ela entende, né, a interseccionalidade, ela contribui no sentido de que a teoria e a ação estão ligadas, né, e moldam um ao outro. Então, à medida que a teoria, ela está ligada na prática, né, das experiências dessas mulheres e na transformação, né, do status quo. Aqui são os marcadores sociais da diferença, né? Quando a gente fala da interseccionalidade, a gente fala muito dos marcadores sociais da diferença, que aqui eu trouxe alguns marcadores, que são os que a gente costuma tratar, né, nos trabalhos, no meu trabalho, porém, esses marcadores, eles não são fixos, né, ou estáticos, definidos, eles se modificam à medida que a gente trata de um contexto ou de outro, né, de um contexto global. Então, os marcadores, eles podem ser diversos, né, e eu gostaria de descrever essa imagem eu gosto muito de utilizá-la, porque ela retrata bem como os marcadores atuam, né, sobre os sujeitos e sujeitas. Essa imagem é retirada da ONU Mulheres, e temos uma imagem de uma mulher no meio, em preto e branco, uma mulher negra, e em volta desse rosto, né, somente o rosto dessa mulher no centro, e em volta desse rosto temos círculos transpassando e preenchendo todo o entorno desse rosto. São círculos nos tons de azul, cinza e lilás. E atravessando esse rosto, esses círculos, nós temos algumas setas direcionando para alguns marcadores, como ocupação, orientação sexual, condição física e mental, território, escolaridade, idade, geração. Essa imagem, ela ilustra o como esses marcadores vão sendo atravessados, e eles não são posicionados num sentido hierárquico, né, ou mas são sobrepostos um no outro. Então, quando a gente olha, a gente vê um sujeito que é atravessado constantemente por todos eles, né? E aí é uma imagem que nos ajuda a materializar como os marcadores atravessam, né, os sujeitos. E aí aqui eu trago alguns, que são raça, classes, gênero, sexualidade, etnia, religião, nacionalidade, deficiência. Porém, eles podem, né, como eu já mencionei, ser diverso, por exemplo, num contexto indiano, a casta pode ser um marcador também, e isso varia de acordo com o contexto em que a gente trabalha, né, do qual a gente pensa. A interseccionalidade, ela provoca essa sensibilidade analítica sobre esses conceitos de raça, de classe, de nação, e é uma sensibilidade pensada pelas feministas negras, né, cujas experiências e as reivindicações eram inobservadas, tanto no feminismo branco, quanto no movimento antirracista, que tinha como foco os homens negros. Então, tanto no feminismo como nesse movimento antirracista, as mulheres que eram atravessadas pelo gênero e pela raça ficavam invisibilizadas, né? Ou as pautas do feminismo e as pautas do movimento antirracista não alcançavam essa pessoa, porque a interseccionalidade ela não estava visível,
né? Então, por isso a importância desse conceito, né? E por isso esse conceito surge desse movimento, né? Dessas mulheres. É, essas categorias, elas são categorias identitárias, né? Que são relacionadas. E elas resultam em desigualdade social. Então, por que que resultam em desigualdade social? Porque a gente não pode deixar de lembrar, né? De sempre lembrar que o Brasil ele foi construído com base na desigualdade, né, com base em um processo de escravidão, de tortura, de autoritarismo, de genocídio dos povos originários e dos povos africanos. Então, à medida que o país foi sendo construído, né, foi sendo também construído um padrão eurocêntrico, né, que vem desse processo de colonização que nós vivenciamos. Então, ainda hoje, é, todas aquelas pessoas que fogem desse padrão eurocêntrico de homem branco, hétero, cis, cristão, essa pessoa é atravessada por uma inferioridade, né? E a interseccionalidade, ela mostra, né, que quando esse sujeito é atravessado por vários marcadores, né, as desigualdades, elas se aprofundam, né, e elas são complexas. Então, esses marcadores, eles são mobilizados por essas estruturas sociais, que se sustentam nas relações de poder, né, e quais são essas relações de poder, né, que a gente vivencia, né, muito vivo ainda hoje, infelizmente, que é as relações de poder do racismo, do capacitismo, do sexismo, do colonialismo, heterocis patriarcado, né, que são estruturas ainda de poder que mobilizam esses marcadores. A título para a gente, né, imaginar, a título de exemplo, a gente pode imaginar com relação à violência contra as mulheres, né, e que a solução para isso, né, não pode ocorrer a partir de uma lente exclusiva, sobre apenas um marcador. A Patrícia Hill Collins e a Selma Bilg, elas, no livro sobre interseccionalidade, ilustram um exemplo de que a lente exclusiva de gênero, pelas quais os agressores são homens e as vítimas são mulheres, ou a lente exclusiva de raça, que visibiliza a violência policial contra homens negros, em detrimento da violência doméstica contra mulheres negras, é limitada, né? E a limitação desse pensamento não interseccional inviabiliza os outros sujeitos e sujeitas que são atravessados por esses múltiplos marcadores. Então, se eu olho apenas por uma lente, por exemplo, sobre a questão de gênero, se eu olho só para a questão de gênero e invisibilizo o atravessamento racial, eu não vou alcançar, né, essa mulher negra que vivencia uma situação de violência. E aí isso nos ajuda também a pensar na importância desse conceito quando a gente fala sobre a produção de políticas públicas, né, por exemplo. A produção de uma política precisa visibilizar esses atravessamentos, senão vão sempre estar às margens os sujeitos que são atravessados por diversos marcadores. Porque a política, quando olha para apenas uma lente de análise, ela não vai alcançar o sujeito que é interseccionado, né, no mesmo impacto, né, no mesmo sentido, sobre vários marcadores. Ele vai olhar apenas para questão de gênero, ou para questão racial. E aí, esses marcadores, né, pensar em como esses marcadores, né, de raça, de gênero, como a gente citou aqui, eles não se manifestam de formas distintas, né, eles não se manifestam de forma isolada, mas se sobrepõem, né, como a imagem ela retrata muito bem, a sobreposição desses marcadores. Parte dessa ideia de que eles não funcionam de forma isolada, mas unificada. E aí a gente pensa, por exemplo, também, num exemplo que é muito vivo, né, no contexto escolar, de um estudante negro, ou melhor, de uma estudante, né, uma menina negra com deficiência que mora numa região periférica, né, de alta vulnerabilidade social. Essa pessoa,
ela vai ser atravessada por esses marcadores de forma simultânea. Então, ela não é só uma pessoa com deficiência, ou não é só uma menina negra, ou não é só uma menina periférica, mas ela é uma menina com todas essas identidades atravessadas, né? E as experiências de vida dessa pessoa, ela é complexa, porque ela é atravessada por essas vivências. Então, à medida que ela é afetada pelo racismo, ela também é afetada pela desigualdade de gênero, ela também é afetada pela desigualdade de classe, né, por vivenciar em uma localidade que tem aí a ausência de ações do Estado, né? Então, são desigualdades complexas que necessitam dessa lente complexa da interseccionalidade. E aí, esses marcadores, né, pensando nos marcadores, a gente traz, né, eu trago aqui para vocês os estudos críticos sobre raça e deficiência, que são estudos que nos ajudam a pensar na ação desses marcadores no contexto escolar, né? Os estudos críticos sobre raça e deficiência, eles são chamados da teoria discrete, que é uma teoria que entrelaça os estudos de raça e deficiência. É uma teoria que vem do contexto estadunidense, porém tem sido uma importante ferramenta para a gente pensar no nosso contexto, né, do Brasil, sobretudo pensando aí em Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, contexto periférico, né, que é o contexto do qual eu venho. Então, os estudos da Discrete foram desenvolvidos principalmente por Anama Conor e Ferry. Eles são teóricos que desenvolvem estudos sobre interseccionalidade, né, sobre a questão do racismo e da deficiência. E esses autores, eles entendem que esses conceitos, esses estudos, eles não podem ser tratados de forma isolada, mas eles precisam estar incorporados, né? Uma vez que o estudante negro com deficiência é afetado, né, de maneira simultânea por esses marcadores. E, por meio da lente interseccional, podemos superar essa visão dualista, que compreende deficiência e raça como questões separadas. E aí aqui a gente também problematiza os estudos, né? Os estudos no campo acadêmico, por exemplo. Dificilmente a gente encontra um estudo no campo da educação especial que visibiliza a questão racial, né? Ou, ao contrário, estudos no campo racial que visibilizam a questão da deficiência, né? Recentemente, eu fiz uma revisão de literatura para minha pesquisa, e buscando encontrar, né, esse entrelaçamento, né? Quantas produções, o que as produções no Brasil têm falado sobre isso, né? E aí a gente percebe ainda uma ausência de produções que conectam, né, de forma não hierarquizada, né, mas de forma incorporada mesmo, né, mútua, a relação entre esses marcadores. E aí a gente, quando pensa no nosso contexto, né, no nosso contexto de uma sociedade racista e de diversas outras desigualdades, é importante a gente refletir sobre a urgência e a necessidade de se pensar nessas questões, né, de forma conectada. Então, esse conceito da discrete, ele propõe essa ruptura entre os estudos críticos de raça e os estudos sobre a deficiência, e aponta para o desenvolvimento de análises que considerem essa relação, né, incorporando raça e habilidade. E os autores, eles problematizam também que a origem, né, tanto do racismo quanto do capacitismo, vem dessa ideia, né, vem dessa justificativa de uma ciência, né, de uma pseudociência, que durante muito tempo, né, após o período escravocrata, utilizou a ideia da ciência para justificar a superioridade e a supremacia branca europeia sobre as populações não brancas, né? E também uma ciência que se sustentou no mito da normalidade e da padronização do corpo, né? E isso ligado às relações de poder, né? Onde todos que se desviavam desse protótipo de humano, né, eram perpassados por essa ideia de inferioridade.
Então, tanto o racismo científico, né, quanto o biologicismo, a ideia biologicista sobre a pessoa com deficiência, partem dessas características físicas de habilidade, né, de padrão, de belo, de feio, de normal, de anormal, né, essa ideia binária, né, ela parte dessa perspectiva eurocentrada, né, e opera ainda hoje na produção dos sentidos para nós, né, que, por meio das diferenças, observa por meio ainda dessa lógica binária, né, uma lógica reducionista, e a gente, né, ainda percebe a organização do mundo dessa forma, né, como se fossem opostos, dominante, subordinado, belo, feio, bom, mal, normal, anormal, e isso, os autores, eles apontam que essa forma de ver as diferenças humanas e segregar é um legado colonial, né. Esses autores, eles trazem uma provocação que gostaria de dividir com vocês, que eles apontam que não é nada menos que responsável deixar de lado a raça quando a gente fala sobre os estudos de deficiência e sobre educação especial, né? E a Patrícia Hill Collins, ela também pontua que a interseccionalidade é uma figura de destaque quando a gente pensa na equidade, na diversidade, na inclusão, né? Quando a gente pensa em mudança do status quo, é impossível pensar nessa mudança sem ter um olhar interseccional. E aí, pensando nesse olhar, né, no contexto da educação especial e inclusiva, né, sobretudo na educação especial, que é do contexto que a gente foca, né, observa com mais ênfase, eu trago aqui uma citação da Unicef de 2021, que diz que estudantes negros com deficiência disputam os primeiros lugares entre os grupos que mais sofrem desvantagens no acesso às áreas da saúde, educação, renda, alimentação adequada, entre outros aspectos, né? E aí, por que que é importante a gente ter essa lente da interseccionalidade, né? E porque se a gente não tem essa lente, a gente não entende que os estudantes com deficiência, eles não são um grupo homogêneo, né? Eles não são, a pessoa com deficiência não é um grupo, né, uma pessoa universal, mas são sujeitos atravessados por diferentes características, né, por diferentes eixos, e que a depender de cada eixo, né, de cada marcador, esse sujeito vai ter uma experiência única, né, de desigualdade ou também de privilégio. E é importante dizer que a nossa concepção sobre a deficiência parte da concepção dialética, né? Os estudos sobre deficiência são atravessados, né, o nosso olhar sobre a deficiência é atravessado pela perspectiva histórico-cultural, né, onde a gente compreende a deficiência não como um fenômeno puramente biológico, mas como um fenômeno sociocultural, dialético, e que não é fixo, né. Então, a condição humana, ela exige a problematização do meio social, né, como o meio social é estruturado, é organizado, para lidar com um certo tipo de sujeito, pensando aí na questão da padronização, da funcionalidade do corpo. Souza e Danes são duas professoras, né, que desenvolvem estudos sobre a deficiência nessa perspectiva dialética, e elas contribuem explicando que os estudos sobre a deficiência apontam para as dimensões socioculturais como constitutivas da situação social das pessoas, uma vez que a ideia da deficiência, enquanto um déficit, só tem sentido pela forma com que o meio social e os sistemas políticos e econômicos se organizam para um tipo psicofísico, valorizado dentro de uma ordem social capacitista, injusta e desigual. Então, podemos dizer que o maior impedimento é cultural e não biológico, né? Então, o maior impedimento, ele está na forma com que a sociedade se organiza, né? Pensando num tipo, né, padrão de humano.
E partindo, né, dessa problematização, dessa introdução sobre esses conceitos, né, a gente percebe que são conceitos bem densos, né, e que demandam de aprofundamento, né, nos estudos. Porém, a partir dessa introdução sobre a interseccionalidade, sobre os marcadores sociais, sobre como a interseccionalidade ela é uma potente ferramenta para que a gente consiga visibilizar esses atravessamentos, né, essas desigualdades, essas vivências, né, essa complexidade social, para pensar a educação social e a educação inclusiva, eu convido a vocês a refletir um pouco sobre o que os dados trazem sobre essas pessoas, né, sobretudo as pessoas negras com deficiência no Brasil. E aí a gente traz como título quem são as pessoas com deficiência no Brasil. Aproximadamente 56% das pessoas com deficiência se autodeclaram pretas ou pardas, representando significativa parcela da comunidade de pessoas com deficiência no Brasil. Essas estatísticas lançam luz sobre as intersecções, né, e sobre as complexas relação entre a deficiência, a raça, né, sobre os desafios que enfrentam as pessoas negras com deficiência no Brasil, né, com relação aos desafios sobre o acesso aos seus direitos, sobre a acessibilidade, sobre a igualdade, sobre as condições de escolarização. Aqui eu trago mais um dado, que é um dado do IBGE de 2022, que também diz sobre essa característica sociodemográfica, né, dos sujeitos com deficiência no Brasil. E esse gráfico, ele mostra o recorte de gênero, onde no Brasil nós temos 42,7% de homens com deficiência e 57,3% de mulheres com deficiência. Então, 14,4 milhões de pessoas com deficiência em 2022, né, que corresponde a aproximadamente 7,3% da população nacional, a partir de 2 anos. E ao analisar a distribuição por sexo, né, aqui utilizando o sexo, a nomenclatura utilizada pelo IBGE, observa-se que as mulheres com deficiência eram maioria com relação aos homens, né, então, totalizando 8,3 milhões, enquanto homens totalizavam 6,1 milhão. Aqui nesse dado, a gente trouxe, né, a gente traz o recorte de gênero, e agora, nesse outro dado, a gente traz o recorte racial. É importante também dizer, né, que a gente ainda carece da desagregação desses dados, né, para que a gente consiga compreender essas intersecções quando olham para os dados, né, tanto do IBGE quanto do INEP, e ainda pela falta dessa desagregação, a gente precisa articular e olhar um dado, olhar um dado sociodemográfico, olhar outro e cruzar esses dados para entender melhor, né, esse cenário. E aí aqui o dado sobre a raça ou cor mostra que das 14,401 milhão de pessoas com deficiência, nós temos 6,4 milhões de pessoas pardas com deficiência, 6,1 milhões de pessoas brancas com deficiência e 1,8 milhão de pessoas negras com deficiência. E aí, somando, né, as pessoas pretas e pardas, a gente tem um número maior de pessoas com deficiência, né, olhando aí para a população negra, que o IBGE considera pretos e pardos como população negra no Brasil. Então, o dado anterior mostra que nós temos uma prevalência de mulheres com deficiência, e esse dado mostra que nós temos uma prevalência da população negra com deficiência. Agora eu trago aqui um dado que é do INEP, para a gente pensar também sobre a importância de observar, né, essas características
da população com deficiência no nosso país com relação à escolarização, né? Mas o que esse recorte diz sobre as condições de escolarização das pessoas com deficiência no Brasil, né? Quanto mais a gente intersecciona os dados, mais a gente percebe que as desigualdades elas vão se aprofundando. Então, sobre a interseccionalidade e a situação social de desenvolvimento, os dados apontam que a qualidade de oferta da educação pública não é a mesma para brancos, para pretos, pardos e indígenas. É importante aqui também dizer que a nossa compreensão sobre situação social de desenvolvimento parte da lógica de que o desenvolvimento humano ele pode ser potencializado ou pode ser dificultado de acordo com o meio social, né? De acordo com as possibilidades que o sujeito tem no meio em que ele vive, né? E aí a gente parte da compreensão, com base na perspectiva histórico-cultural também, de que o meio é fonte de desenvolvimento. Então, se esse sujeito com deficiência ele convive, né, ele vivencia um meio social precário, as condições de desenvolvimento desse sujeito também vão ser precárias. E se o sujeito com deficiência vive num meio social que tem infinitas possibilidades, né, que tem acesso, que tem privilégios, o seu desenvolvimento também vai ser potencializado por tudo que ele tem disponível nesse meio. Então, com relação à infraestrutura escolar, os dados do INEP mostram que 98,2% dos estudantes brancos em escolas convencionais têm acesso à água, energia e coleta de lixo e esgoto. O acesso de alunos pretos, pardos, indígenas, no mesmo tipo de escola é para pretos, 96,5%, para os pardos, 92,9%, para indígenas, 89,5%. Né? Então, a gente percebe aí que a população indígena é a que tem menos acesso, né? Pretos e pardos também. Em termos gerais, dos 2,3 milhões de discentes sem infraestrutura mínima, 86% são pretos, pardos ou indígenas. Então, aqui a gente percebe que a educação, né, a oferta da educação, ela afeta de formas diferentes, né, aos sujeitos, a depender dos marcadores que os atravessam. E aqui eu trago uma síntese dos pontos centrais, né, que nós conversamos aqui. Primeiro, retomando, né, que a interseccionalidade é uma lente necessária no contexto educacional, e aí quando a gente olha para esses dados, né, e a gente olha para essas diferenças, para essa discrepância com relação à raça, a gente percebe a necessidade dessa lente, né, no contexto educacional. Um outro ponto é que as pessoas com deficiência, marcadas pelas desigualdades de raça, etnia, gênero, território, têm menos acesso à educação, ao trabalho e à renda. Né? Esses são pontos que os dados mostram, né? Os dados do IBGE, os dados do PNAD, o quanto esses estudantes, eles são, os estudantes que são marcados por esses eixos, eles são afetados, né, de forma também desigual. E que um outro ponto é as condições sociais podem favorecer ou prejudicar o desenvolvimento da pessoa com deficiência. São questões que a base teórica, né, que a gente viu aqui rapidamente, mas que nos ajuda a ter um olhar, né, mais aprofundado sobre essas relações. E os dados, eles apontam, né, para essas questões, do quanto as condições sociais, elas afetam as condições de desenvolvimento desses sujeitos. E aí, por que é importante, né, pensar nisso, pensar na interseccionalidade quando a gente olha para a educação, né, para a educação especial, inclusiva, sobretudo.
A Kimberly Crenshaw, ela tem uma frase que ela fala que um problema só é tratado quando é lembrado. Quando a gente não tem a lente da interseccionalidade, a gente não percebe essas conexões, a gente não percebe essas desigualdades entrelaçadas. E aí, se esse problema não é visto, dificilmente ele vai ser tratado, né? Então, as questões sobre as políticas educacionais, né, as políticas que são criadas no âmbito da educação, elas precisam visibilizar essas intersecções, né? Senão as desigualdades elas continuam permanentes, né? Elas continuam se reproduzindo e afetando os mesmos sujeitos, né? Excluindo do contexto educacional os mesmos sujeitos, né? E aí é importante a gente partir dessa concepção de que o sujeito não é universal, né? E aí quando a gente fala, uma pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência não é só uma pessoa com deficiência, mas quais são os atravessamentos, né? Quem é? É uma mulher, uma menina? Onde mora? Qual o gênero, né? Qual a raça? Qual é afetado? Qual é a opção sexual? Então, assim, são várias questões que permeiam esse sujeito. E agora nós trazemos aqui uma questão para refletir, né? As estratégias educacionais, a educação especial inclusiva, precisam considerar tais intersecções, ou então corremos o risco de continuarmos invisibilizando as desigualdades estruturais e combinadas. Então, é isso, né? As intersecções que nos atravessam, elas produzem vivências singulares, né? Vivências específicas, e também desigualdades singulares, né? Então, as condições de escolarização e de vida dos estudantes com deficiência, elas não são as mesmas, mas elas dependem, né, desses atravessamentos e dessas condições de vida. Os marcadores, como a gente viu, né, os marcadores de raça, de gênero, da deficiência, a classe, o território que o sujeito vivencia, né, esses marcadores, eles são atribuídos a essas posições subalternizadas, né, e operam como dispositivo de controle, de exclusão, de oportunidade ou não. E quando esses marcadores eles confluem no mesmo sujeito, né, eles interagem e potencializam essas exclusões, né, esses processos de exclusões, essas múltiplas intersecções, essas múltiplas discriminações, a violência simbólica, a exclusão educacional. Então, quando eu olho, né, para o sujeito, né, para o meu estudante, com um olhar universal, né, com um olhar sem considerar os atravessamentos desse estudante, a minha prática pedagógica também não vai alcançar, né? Então, enquanto professor, também no campo, né, no contexto da escola, o nosso olhar também precisa estar atravessado, considerando essas intersecções, né? Quando eu vou pensar no planejamento, quando eu vou pensar nas condições desse aluno, quando eu vou pensar, né, no diálogo e na parceria com a família, tudo isso precisa estar sendo considerado as intersecções, as condições de vida dessa família, as condições de vida desse estudante, né? E é isso, né? O intuito da pesquisa é trazer essa problematização, né? Eu brinco que o intuito da minha pesquisa é causar um desconforto, né? É causar uma inquietação sobre a situação social das pessoas pretas com deficiência no nosso país. Eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui são as referências que eu utilizei para a nossa conversa de hoje, e eu gostaria de compartilhar o link da Biblioteca Digital dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É uma biblioteca digital pública que foi criada em parceria com a UERJ, é uma biblioteca coordenada pela minha orientadora, a professora Flávia Faisal, e com o coletivo do grupo GED-LED. Nessa biblioteca, nós temos disponíveis os documentos públicos que tratam da educação do nosso país, tanto a educação básica quanto a educação especial. Temos também disponíveis textos sobre a educação, as produções do grupo de pesquisa estão disponíveis, então é só
clicar, que vocês conseguem acessar pelo QR Code essa biblioteca, que é muito rica, e é uma biblioteca viva, né, que está em constante construção, né, ela está sempre sendo alimentada. E eu gostaria, então, de agradecer por essa oportunidade, agradecer por esse momento de escuta, agradecer pelo espaço de poder falar e compartilhar um pouco com vocês sobre o que eu tenho pesquisado. Gostaria de me colocar à disposição, né, para os debates ou para alguma pergunta, alguma questão posterior que possa surgir. Muito obrigada a todos. Bárbara, nós que agradecemos. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida aí de doutorando é bem corrida, mas você reservou esse tempinho para estar conosco. Esse momento agora, pessoal, vai ser para dúvidas, né? Quem quiser tirar dúvidas, querer bater um papo com a Bárbara. Aqui no chat, né? O Márcio está parabenizando, né, pela apresentação. São valiosas informações, que são valiosas. Eu quero destacar, Bárbara, que eu achei muito interessante aquela imagem, assim, essa imagem ficou muito na minha cabeça. A imagem, né, da mulher negra que resume muito, né, a questão dos marcadores que são simultâneos, né? Isso ficou muito marcado para mim, porque, né, o rostinho dela foi quase desaparecendo. Então, por isso que é muito importante pesquisas como as suas, né, como de tantas outras pessoas que estão aí, não só, como você falou, né, até a gente não pode só ter uma lente e olhar só a interseccionalidade, né, separada da deficiência, né, a gente sabe que existe todos esses atravessamentos. Então, assim, parabéns pela pesquisa, está muito rica, né, e muito bonita. Vou abrir aqui para a Patrícia, que levantou a mãozinha aí. Boa noite. Queria parabenizar, né? Quero parabenizar a Bárbara. Eu venho acompanhando ela desde uma live que teve pela UFRJ. Eu sou licencianda em Educação Especial, né? E sou fonoaudióloga, formada há mais de 20 anos também. E mãe de uma criança neurodivergente, do Pedro II, aonde a gente faz uma luta aí significativa dentro da instituição, né, com os nossos coletivos. E aí o tema a gente fica até assim um pouco emocionada de falar, porque é muito visceral, né? A gente que vivencia tanto trabalhando, quanto militando, quanto maternando, né? Tudo para a gente ganha um patamar a mais. E a gente fica pensando, eu fico pensando, essa fragmentação, né? A luta antirracista, a luta anticapacitista. E eu falo, não, gente, vamos ser interseccionais. A gente precisa ser interseccional, porque esse corpo desse estudante, ele é atravessado por essas forças de opressão, que só as lentes da interseccionalidade, como, né, a professora muito bem falou, é capaz de trazer à tona. Mas eu fico pensando que, à medida que ela traz à tona, né, todas essas forças, me dá a sensação que o nosso sistema de educação, ele resiste muito, né? Eu não sei se ele resiste, eu não sei se ele não consegue sair da sua formação tradicional. A gente sabe que a gente tem, vou falar aqui do meu território, que é o Pedro II, a professora também é de lá, né? Então, a gente tem uma ala de professores que engajam, né? Uma ala de professores que realmente lutam pela educação inclusiva dentro do CP2, mas a gente também sabe que tem uma ala de professores que ainda está no processo, agora quero falar assim, né? Que está no processo. E é o reflexo de todo o nosso sistema educacional, né?
E a gente fica pensando o quanto a gente ainda precisa de transformações profundas dentro do nosso sistema para a gente ver a mudança. Porém, eu fico pensando assim, eu falo isso para mim o tempo todo, sabe, gente? Patrícia, tara na terra para jogar semente, tara na terra para jogar semente. Porque, como a professora mesmo disse, a gente tem uma escassez de material na área, né, professora? A gente não encontra, são poucos artigos dentro da nossa realidade, e é um lugar quando a gente começa a trabalhar nesse lugar, a gente provoca muito desconforto, né, professora? Portas fechando, a gente vai lá, porque a gente é água, né? Eu gosto de falar que sou filha das águas, a gente infiltra, fecha a porta, a gente vai pela janela, né? Para tentar ir ganhando os espaços, porque realmente, para a gente, é um lugar que provoca dor e leva um desconforto para as outras pessoas, porque, infelizmente, a gente vive num país onde, para com isso, não, a gente enxerga o estudante sim, não, né, assim não, a gente faz o melhor. E a gente sabe a quantidade pelo menos imagina, porque a gente não tem esses dados nem dentro do Pedro II, né, professora? De quantos alunos negros deficientes nós temos que o sistema consegue acompanhar, que o sistema realmente consegue estar ali no olho, fazendo alguma coisa para esse estudante. O meu filho mesmo, eu não tenho problema nenhum de falar isso, eu tive que judicializar o Pedro II 2 vezes em 2017 para poder garantir o direito dele, né? E mesmo assim eu fico olhando mães pretas em situações muito complicadas e você vê o estudante sendo levado no fluxo, né? Então, e isso que a gente está falando de uma rede federal, eu fico imaginando uma rede municipal que é muito maior que a nossa, né? Que tem muito menos recurso que a nossa, assim como a rede estadual também. O que eu queria dizer é que vou acompanhar você, professor, e o que a gente puder alinhar e poder caminhar junto, a gente chega para somar, né? Para poder fazer a diferença dentro do Pedro II, dentro da universidade, que é outro caminho que a gente né, começa a caminhar dentro da rural também. Era isso, e parabenizar, né? A gente precisa aí do nosso povo preto trabalhando de forma junta, né? Para a gente arar essa terra e semear essa semente com mais rapidez. Obrigada. Patrícia, obrigada pelo comentário, eu acho que eu estou ouvindo. Eu acho que é o microfone, tá? Agora foi. E agora? Agora foi. Espero que a gente, depois me manda um e-mail ali para a gente trocar um pouco, tá? Mas assim, o que você falou, eu me encontro, me percebo muito com essas inquietações também, né? E aí a gente percebe que isso tem a ver com todo esse capacitismo, racismo institucional, né? Que ainda permeia, né, várias instituições públicas, né, como saúde, educação, a nossa sociedade como um todo, né? E aí, assim, perceber a dificuldade ainda desses estudos, né, quando a gente olha para as produções brasileiras, fortifica também, né, me dá gás, né, me dá força para continuar a pesquisa, né, porque a gente percebe o quanto é importante tratar desses assuntos, né, quantas vieram antes de nós e que também, né, lutaram e sofreram muito para que hoje a gente pudesse estar aqui, né, mulheres pretas, discutindo sobre as nossas pautas, né, sobre o nosso povo, né, sobre as condições das pessoas pretas, né, então, assim, eu entendo e encaro a pesquisa com muita responsabilidade nesse sentido, sabe, de responsabilidade social. E esse mapeamento, né, a minha pesquisa faz esse mapeamento na Baixada, né, sobre quantas pessoas, sobre quem são as pessoas com deficiência
nessa região da Baixada Fluminense. E é isso, né? A gente ainda tem muita dificuldade, ainda tem muita luta com relação aos dados, né? A produção dos dados, porque primeiro precisa dizer que existe um problema, opa, não temos um problema, não temos o dado, e é isso, é semeando, é arando a terra, e acreditando, né, que a gente está trabalhando para que algum dia a gente colha aí esses frutos, né, de menos desigualdade, né, e de mais justiça racial, social. Bárbara, tem uma pergunta no chat para você, da Silvia. Deixa eu ver se eu consigo ler. Ela fala assim: olá, boa noite a todos. Bárbara, primeiramente, parabéns pela palestra. Você falou muito sobre as desigualdades e diferenças ao acesso às oportunidades. Queria saber qual a sua opinião sobre as pessoas negras e com deficiência podem desenvolver autonomia e assumir protagonismo sem se tornar refém dessas desigualdades. Estou tentando puxar aqui para ver o nome. É a Silvia, né? Silvia. Oi, Silvia, boa noite. Obrigada pela sua pergunta. Então, isso perpassa muito o que a gente está conversando aqui, né, e que a Patrícia também colocou, né, sobre as condições, né, de escolarização, sobre o acesso aos direitos. As pessoas negras com deficiência, para que elas desenvolvam a autonomia, né, desenvolvam as suas potencialidades, para que elas tenham acesso às possibilidades de desenvolvimento, né, e assumir o seu protagonismo, elas precisam de condições, né, então elas precisam de condições educacionais, elas precisam de condições sociais, né, elas precisam de políticas públicas que se reverberam em ações, né, em prática, em que se materializam na vida dessas pessoas, né? Então, elas precisam de direitos, que seus direitos, que elas precisam alcançar os seus direitos, né? Os direitos que já existem e que ainda estão distantes de muitos estudantes negros com deficiência, né? Ainda há muitas barreiras para as pessoas pretas com deficiência, sobretudo o acesso, né? E aí, quando a gente fala de raça, a gente também já está simultaneamente falando da questão de classe, da questão econômica também, né? Porque a gente sabe que a população que mais sofre a desigualdade econômica no nosso país são as pessoas pretas. E aí, quando a gente pensa nessa questão da desigualdade, essas intersecções, né, essas desigualdades, elas se interseccionam também. Então, mais distante esse sujeito ele está de acesso aos seus direitos, né? Então, assim, eu entendo que é importante pessoas pretas ocuparem espaços, ocuparem os lugares, né, que são importantes da gente ocupar e que ainda nos são negados e que ainda temos dificuldades de estar, né, mas estamos chegando e a gente precisa estar nesses lugares, né? Isso diz respeito também à importância das cotas, né? Por que é importante as cotas, né, tanto para as escolas, para concurso, enfim, né, para acesso às instituições no nosso país, né? Porque durante muito tempo nós fomos impedidos de estar nesses lugares, né? Então, hoje a gente olha para toda essa discrepância, para toda essa distância do povo preto do acesso aos lugares que eles são de direito, né? Mas que ele foi impedido de acessar. Então, eu entendo que o acesso a essas oportunidades vem com luta, vem com conscientização, né, das pessoas com relação ao racismo, que ainda é muito presente dentro das pessoas, vem primeiro com, sabe, uma autoanálise de todos nós, né, sobre quantos ismos nós temos, quanto capacitismo, quanto racismo, quanto sexismo. Então, a gente precisa se desconstruir, porque lógico, né, eu não estou aqui com um discurso utópico de que vamos mudar o mundo com apenas uma atitude, mas a gente tem também ferramentas para mudar o nosso mundinho, né, o nosso contexto,
para influenciar, né, de uma maneira positiva, antirracista, anticapacitista, o meu núcleozinho, né, o meu mundinho ali, e dali a gente vai replicando, né? Então, assim, acho que parte da conscientização, né, da autorreflexão sobre o racismo que está dentro das pessoas, e sobre luta, né? Luta pelos direitos dessas pessoas. Respondida, Silvia? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Mais alguém gostaria de alguma colocação, alguma pergunta? Se não tiver, vamos encerrar por hoje. Bárbara, gostaria de te agradecer mais uma vez. E agradecer também a todos e todas, né, por estarem aqui, né, nessa noite fria, mas estamos aqui adquirindo mais e mais conhecimento, né? Então, assim, eu quero agradecer a todos e todas, agradecer também especialmente a Bárbara por tão, como ela falou nisso, tão caro esse tema e tão importante para todos nós. Obrigada, imagina. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês, né? E espero que é, os pontos que a gente conversou aqui, né, se tornem aí em reflexão, né, em pensamento, em ação, né, para que cada um venha aí refletir sobre como a gente pode contribuir, né, para uma sociedade mais justa, né, o que eu posso fazer, né, para que as coisas melhorem, seja no meu núcleo de trabalho, no meu núcleo de estudo, na minha família, no meu bairro, né? O quanto eu posso me desconstruir, eu posso colaborar, né, com uma sociedade menos racista e menos capacitista, né? Ou melhor, uma sociedade que não seja racista e que não seja capacitista. Obrigada, gente. Muito obrigada. A palestra vai ficar, né, disponível para quem quiser depois também rever, compartilhar, né, como a Bárbara bem falou agora, cada um de nós devemos fazer nossa parte. Então, né, podemos compartilhar aí no nosso grupo da família, no grupo de pesquisa, né, com amigos, porque ela vai ficar salva, tá, gente? Um beijão, boa noite aí para todos.